Egito por causa da inveja e da crueldade dos seus irmãos. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos e continuou como escravo de Potifar, no Egito. Vivia no Egito uma vida temente a Deus, quando foi injustamente acusado de imoralidade, lançado no cárcere e mantido ali por mais de 2 anos. Deus pode permitir o sofrimento em decorrência das más ações do próximo, embora ele possa soberanamente controlar tais ações, de tal maneira que seja cumprida a sua vontade, segundo o testemunho de José. Deus estava agindo através dos delitos dos seus irmãos, para a preservação da vida. Não somente sofremos as consequências dos pecados dos outros, como também sofremos as consequências dos nossos próprios atos pecaminosos. Por exemplo, o pecado da imoralidade e do adultério. Frequentemente resulta no fracasso do casamento e da família e do culpado. O pecado da ira desenfreada contra outra pessoa pode levar à agressão física, como ferimentos graves ou até mesmo homicídio de uma das partes envolvidas, ou de ambas. O pecado da cobiça pode levar ao furto ou desfalque e daí à prisão e cumprimento de pena. O sofrimento também ocorre no mundo porque Satanás, o Deus deste mundo, tem permissão para executar a sua obra de cegar as mentes dos incrédulos e de controlar as suas vidas. Está repleto de exemplos de pessoas que passaram por sofrimento por causa dos demônios que as atormentavam com aflição mental ou com enfermidades físicas. Mateus capítulo 9, versículo 32 até o versículo 33 fala sobre isso. Dizer que Deus permite o sofrimento não significa que Deus origina o mal que ocorre neste mundo, nem que Ele pessoalmente determina todos os infortúnios da vida. Deus nunca é o instigador do mal ou da impiedade. Tiago capítulo 1, versículo 13. Todavia Ele, às vezes, o permite o dirigente e impera soberanamente sobre o mal, a fim de cumprir a sua vontade, levar a efeito o seu propósito redentor e fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que lhes são fiéis. Mateus capítulo 2, versículo 13. O relacionamento do crente com a providência divina. O crente, para usufruir dos cuidados providenciais de Deus em sua vida, tem responsabilidades a cumprir conforme a Bíblia revela. Ele deve obedecer a Deus e a sua verdade revelada. No caso de José, por exemplo, fica claro que, por ele honrar a Deus mediante a sua vida de obediência, Deus o honrou ao estar com ele. Semelhantemente, para o próprio Jesus, desfrutar do cuidado divino protetor ante as intenções assassinas do rei Herodes, seus pais terrenos tiveram de obedecer a Deus e fugir para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 13 fala sobre isso. Aqueles que temem a Deus e o reconhecem em todos os seus caminhos têm a providência, têm a promessa de que Deus endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o versículo 7. Na sua providência, Deus dirige os assuntos da igreja e de cada um de nós como seus servos. O crente deve estar em constante harmonia com a vontade de Deus para a sua vida, servindo e o ajudando outras pessoas em nome dele. Atos capítulo 18, versículo 9 até o versículo 10. Devemos amar a Deus e submeter-nos a Ele pela fé em Cristo, se quisermos que Ele opere para o nosso bem em todas as coisas. Para termos sobre nós o cuidado de Deus, quando em aflição, devemos clamar a Ele em oração e fé perseverante. Pela oração e confiança em Deus, experimentamos a sua paz. Recebemos a sua força, a misericórdia, a graça e a ajuda em tempos de necessidade. Tal oração de fé pode ser em nosso próprio favor ou em favor do próximo. Amém. Só está aqui. Obrigado para todos que assistiram. Fique com Deus.